Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para iniciar mais uma semana de aula e eu quero convidar você para dar aquela velha olhadinha aqui na nossa trilha pedagógica do dia. Hoje nós iremos trabalhar a disciplina de gramática e também matemática, tá, turma? Então vamos lá abrir o livro de gramática na página 122. Enquanto você faz isso, tia vai dando aquele tchau porque agora você vai ficar apenas com o som da minha voz, tá bom, turma? Vamos lá, aguarda aí. Então, meus amores, voltamos aqui, tá certo? Com a nossa disciplina de gramática. E como eu já havia dito, eu quero que vocês abram o livro de vocês lá na página 122, tá certo? Antes de iniciar a nossa leitura, eu quero que vocês observem lá em cima da página, tá certo? Que tem uma faixa verde. E dentro dessa faixa tem o nome revisão. Por que isso acontece? Porque sempre que a gente finaliza os conteúdos, no final, certo, desses conteúdos, teremos aí uma revisão de todos eles. Então, é o que vai acontecer durante toda essa semana. Os nossos conteúdos referentes à gramática serão revisões de tudo aquilo que a gente já deu, ok? Então, explicado isso, vamos agora para a leitura do nosso texto. Como sempre, iniciamos a nossa leitura pelo nome do título, né? Então, vamos lá todo mundo ler junto com tia o título. Um peixinho muito especial. E embaixo diz assim: você conhece o cavalo marinho? Ele é um peixe muito especial. Tem uma cabeça alongada, nada com o corpo na vertical e seu jeito lembra um cavalinho, só que pequeno. Tem uns 15 centímetros mais ou menos. Ele consegue mudar de cor e é capaz de mexer um olho sem mexer o outro. O cavalo marinho é realmente um peixinho diferente. Então, lemos aqui o nosso texto e agora nós vamos às atividades dessa página, da página 122. Porque no primeiro quesito ele diz assim: quantos parágrafos tem esse texto? Então, você vai observar o texto que a gente leu e vai contar quantos parágrafos tem. Lembrando que parágrafo é aquele espaço que a gente deixa, certo, na linha, sempre no início da linha, antes de iniciar a escrita de uma frase, ok? Depois, no segundo quesito, ele está pedindo para a gente pintar, mas eu vou pedir para vocês circularem, tá certo? Então, vocês vão circular os sinais de pontuação que há no final das frases. Depois, você vai responder. Então, dentro do texto, no final de cada frase, tem aí um ponto, né, um sinal, certo, de pontuação, que é o interrogativo, exclamação e ponto final. Então, vocês irão circular, ok? E depois vão responder. Letra A: quantas frases interrogativas há no texto? Então, lembrando a vocês que frase interrogativa é aquela onde está surgindo uma pergunta, tá certo? E no final dela tem aquele sinal de interrogação. Letra B: quantas frases exclamativas há no texto? Também relembrando a todos vocês, frase exclamativa é aquela onde dentro da frase nós expressamos, né, sentimentos como surpresa, susto, né, algum tipo de emoção. E aí vocês vão contar e dizer quantas tem. Na letra C ele pergunta quantas frases afirmativas há no texto. Também relembrando a vocês, porque também a gente já estudou isso, né? Frase afirmativa é aquela que no final tem o ponto final e ela também está afirmando, ela está declarando algo sobre algum objeto ou sobre alguém, tá bom, turma? Terceiro, separe as sílabas destacadas. Então, temos aqui 4 palavras e vocês irão separar as sílabas de forma correta. Vamos agora para a nossa página 123, no quarto quesito, que diz: circule as palavras que apresentam encontros vocálicos. Então, temos aqui algumas palavras e dentro dessas palavras, algumas têm um encontro vocálico, tá certo? O que são encontros vocálicos? São aquelas palavras onde dentro dela nós conseguimos observar 2 ou mais vogais juntas. Então, aí aconteceu um encontro vocálico. Se você observar que acontece isso, você vai lá e circula esta palavra. Depois, você vai ter que copiar essas palavras que você circulou nessa linha aqui abaixo, só que na ordem alfabética, ok, turma? Quinto quesito: copie do texto uma palavra com cedilha. Então, você vai lá no texto, vai procurar uma palavra com cedilha e você vai copiar aqui neste quadrado. Lembrando, cada letrinha numa linha, tá certo? Sexto quesito, ele pede para a gente ler as palavras e colocar a cedilha sempre que necessário. Lembrando, né? A gente falou um pouquinho sobre a cedilha. A cedilha é aquele sinal que parece uma vírgula que fica embaixo da letrinha C, formando assim a nossa cedilha. Então, existem algumas palavras aqui nesse quadro que são escritas com cedilha. No entanto, a gente não consegue visualizar, tá certo, essa cedilha.
Então, você vai ter que colocar aí a cedilha, ok? 7º quesito, desembaralhe as letras e forme palavras. Então, já está dizendo tudo. Você vai desembaralhar a letrinha de cada quadrado para formar uma palavra, ok? Página 124. Faça os caminhos do quadro A no quadro B e descubra 2 palavras. Então, no quadro A, nós temos aqui 2 linhas, tá certo? Vocês irão fazer essa mesma linha na mesma posição lá no quadro B e descobrir quais são as palavras. Depois, vocês irão escrever essas palavras aqui na linha abaixo e colocar, tá certo? A acentuação correta. Então, aqui ele está dizendo que é para você colocar ou o acento agudo ou o acento circunflexo, tá certo? Lembrando, acento agudo é aquele que parece um palitinho e o circunflexo, o chapeuzinho, tá bom? 9º quesito, ele pede para você ler aqui as palavras e depois colocá-las nos quadros de forma adequada, tá certo? Página 125. Ele pede também para que você leia as palavras que estão saindo aqui da caixa de areia e depois você vai escrever cada sílaba, certo? No seu lugar correto e assim formando as sílabas e separando-as, ok? 11º quesito, que palavras você consegue formar com as sílabas abaixo? Então, temos aqui uma menina sentada, né? E quando ela está pensando, está saindo aí várias sílabas. Você vai ter que juntar algumas dessas sílabas e formar palavras, ok? E depois você vai copiar elas aí nessa linha. Tranquilo, turma? Então, finalizamos aqui as nossas atividades referentes à gramática, ok? Então, realize essas atividades com cuidado e com atenção. Agora, vamos fazer as nossas atividades referentes, né, a nosso livro integrado Eu Gosto na disciplina de matemática. Então, abram lá na página 166, onde iremos falar um pouquinho sobre adição com reagrupamento. Só lembrando, reagrupamento é a mesma coisa de reserva, tá certo? Então, vamos lá. Diz assim o problema. No clube de matemática, há 27 livros de geometria e 18 de jogos. Quantos livros há ao todo no clube de matemática? Para resolver este problema, precisamos juntar a quantidade de livros de geometria com a quantidade de livros de jogos. Então, preste atenção, tá, turma? Porque essa continha que eu fiz aí não está dessa forma no livro de vocês. Mas como a gente vai falar aqui de reagrupamento de reservas, eu quis colocar este exemplo para que vocês possam perceber. Vocês lembram, né, que tia sempre diz, quando a gente vai resolver um problema matemático, a gente precisa analisar todos os fatos. E aí a gente vai pegar o quê? A primeira numeração. Qual é a primeira numeração que aparece no nosso problema? É o número 27. Então, eu pego o número 27 e coloco ali em cima. Depois eu vou procurar o meu segundo número. Qual é a minha segunda numeração que aparece? O número 18. Então, eu coloco o número 18 embaixo do número 27, ok? E eu já sei que essa continha, ela é demais, até porque em cima já está dizendo adição. Então, sempre que eu falo de adição, eu tenho aqui uma conta ou um problema de mais. Então, eu pego e coloco ao lado do número 1, o sinal da cruz, que é referente, né, à adição. Embaixo eu passo o traço. E em cima da numeração eu preciso colocar as letras, certo? Para identificar a coluna das unidades e as colunas da dezena. Vocês estão aí observando na minha tela, ok? E aí eu vou resolver. 7 mais 8 é igual a 15, tá certo? Então, o número 15, ele não pode ficar na mesma casinha da unidade. Então, o que a gente faz? Um número vai ter que subir e um número fica. Então, o número que vai ficar é sempre o número de trás, que é referente à unidade. Então, o número que fica é o número 5. Então, eu coloco o número 5 embaixo da linha. E o número 1, ele vai subir para a ordem, para a coluna das dezenas. Observe que ele está lá em cima, depois da letrinha D. E ele está de cor vermelha. Eu quis fazer assim para vocês identificarem, tá certo? Então, coloquei ali o meu número 1. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou contar todos os números que fazem parte da minha coluna da dezena. Então, eu vou contar 1 mais 2, quanto é que dá? 3. E 3 mais 1, que foi aquele número que subiu, o número vermelho, dá 4. Então, eu tenho aqui 45, ok? Então, ainda na página 166, ele dá pra gente aqui essa conta, né, de reagrupamento, só que com o material dourado. Mas aí eu acho mais complicado de fazer isso com material dourado, porque a gente vai ter que fazer toda a separação, né? A gente vai ter que separar aqui as unidades e as dezenas, tá certo? Para depois colocar. Mas aqui ele tá explicando exatamente isso, né? Que um quadradinho equivale a uma unidade, que 10 quadradinhos é igual a 10 unidades, tá certo? E aí, juntando, vai ficar uma dezena
ou 10 unidades, ok? E aí embaixo também podemos observar isso, que aí temos 27 quadradinhos, que é referente o quê? A 7 unidades e 2 dezenas, tá certo? A mesma coisa acontece do outro lado, temos aqui no total de 18, que seria 8 unidades e 1 dezena, ok? Aqui também a mesma coisa, ele faz essa representação dessa conta que eu acabei de mostrar para vocês, também utilizando o material dourado, porque aqui ele faz a separação do que é unidade e do que é dezena, tá bom? Então, mas vamos lá, né? Aqui eu já acho um pouquinho complicado, porque a gente agora tem que trabalhar por decomposição, lá na página 167, que seria mais ou menos a mesma coisa de trabalhar com o material dourado, só que aqui a gente teria que fazer a decomposição, por exemplo... A minha continha não era 27 mais 18, então eu vou pegar o quê? Eu vou pegar o número de 27 e vou decompor ele, eu vou separar. Então, eu vou fazer o quê? Tenho 20 mais 7 mais 10 mais 18, tá certo? Então, fazendo tudo isso, eu vou chegar à mesma quantidade, só que aqui de uma forma muito mais complicada. Mas essa decomposição é a mesma coisa, certo? Que a gente fez, que a gente mostrou com o material dourado. E que aí eu não acho interessante a gente ficar entrando nesse contexto, até porque a gente não vai trabalhar esse tipo de decomposição, né? E a gente não utiliza muito eles, mas mais ou menos, turma, é isso aí. A gente vai pegar o número 27 e vai decompor. E como é que eu faço a decomposição desse número 27? Eu coloco o 20 de um lado, mais o 7, tá certo? Aí depois eu faço o quê? Eu vou decompor o número 18. 18 eu vou tirar aqui o 10, que é referente à dezena, e o 8, que é referente à unidade, tá certo? Então, depois eu vou juntar somente as dezenas, o 20 mais o 10, tá certo? Que vai dar 30. E depois eu vou somar as unidades, que é 7 mais 8, que vai dar 15. Então, embaixo eu vou ficar 30 mais 15, né? E vou ter que vai ser igual o quê? Vai ser igual a 40, não é isso? Então, vamos ter aqui o número 45, ok, turminha? Então, aí na página 167, temos também aí algumas atividades para realizar, tá certo? Algumas atividades referentes mais ou menos àquilo que Tia colocou lá na primeira continha. Lembra, ó, a gente coloca lá a dezena para referir as dezenas e as unidades para as unidades. E observem aqui no slide de Tia que o resultado 7 mais 8 é igual a 15. E o 15, ele não pode ficar ali na coluna da unidade, porque é um número que já passou, né? Então, quer dizer, 15 já deixou de ser unidade e ele passa a ser dezena mais unidade. Então, a gente precisa decompor. É aí quando a gente vai fazer a decomposição aqui dentro da continha. Fazendo o quê? Colocando apenas o número 5 na unidade e o número 1 ele sobe para a dezena. Então, dessa forma, eu fiz a minha decomposição. O resultado aqui da unidade. Observem de novo. 7 mais 8, que é igual a 15. Então, observe aqui, no primeiro quadradinho, ele colocou aqui o número 15 dentro da unidade. Só que o número 15, ele não pode ficar aqui dentro da unidade, porque são dois números. E lembrando que os números que fazem parte das unidades é aquele número que vai de 0 até 9, tá certo? Começou de 10, ele já é casa das dezenas, ok? Então, vamos decompor, então, aí o número 15. A gente precisa decompor. E aqui do outro lado da casinha, ele já mostra essa decomposição. Ele colocou o número 5 na unidade e o número 1, observem, né? Que está ali junto do 2, dentro da casinha da dezena. Então, essa é a decomposição que a gente deve fazer, que ele estava explicando lá no outro slide, tá certo? Só que aí ele colocou daquela forma para ficar mais complexo. E aí a decomposição é exatamente essa. A gente vai separar, certo? Aqui o 15 vai colocar nas casas corretas. No caso, 5 na unidade e 1 na dezena para poder fazer a soma e dar o resultado final. Ok, turminha? Então, ó, vamos realizar agora as atividades. Gente, ó, desculpa, eu coloquei aqui 267, mas não é, tá? É 167, ok? É um errinho aqui, porque a visão de Tia já não tá muito boa. Então, no primeiro quesito, ele diz o seguinte: arme e efetue no quadro de ordens. Então, você vai pegar essa numeração e vai colocar no número de ordem, tá certo? E depois somar. Então, temos aqui a letra A, a letra B e a letra C. Na página 168, também ele pede para a gente resolver as operações. Então, temos aqui a operação. Lembre-se, tá, gente, que aqui vai ter reserva. Só aqui que aqui a reserva vai acontecer dentro da conta, no meio da conta também, que depois Tia vai fazer um vídeo para explicar isso para vocês. Por quê? Porque aqui nessa atividade a gente já está trabalhando com números, né, isso, até as centenas. Deixamos de trabalhar apenas aquela continha com unidade e com dezena. Agora também estamos trabalhando as centenas, tá bom? Então, antes de você armar, você coloca lá
decimal, unidade, dezena e centena, para que você possa colocar os números de forma correta. Então, temos aqui, né, os problemas para serem resolvidos da letra A, B, C e D. No terceiro, também ele pede para armar e efetuar as adições. Então, você também vai armar e efetuar. Lembre-se que tem reservas na maioria delas, tá bom? E aqui do lado, também temos alguns probleminhas relacionados à continha de adição. Então, observe todo o problema, pegue as primeiras numerações e vão colocando nos lugares certos, tá certo? Para que vocês não se confundam. Então, realize aí, ó, a atividade, o probleminha 1, o probleminha 2 e o probleminha 3. Ok, turminha? Então, realize as atividades de vocês com cuidado, com atenção. Tia ama muito vocês e eu vou trazer um outro vídeo, tá certo? Agora dentro do quadro, mostrando pra vocês como resolver esses problemas com 3 números e explicando melhor também as nossas continhas, né? Com reagrupamento ou reservas, que tia já fez com vocês, mas aí eu vou fazer um outro vídeo pra dar uma revisada, tranquilo? Beijo, meus amores, amo vocês!